Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo neste momento. Meu nome é Alexandre Leite e está começando agora mais um episódio do InformandoCast, um podcast sobre estratégias de marketing esportivo que traz como primeiro produto o Manto da Massa, uma ação de venda de camisas desenhada por torcedores e promovida pelo Clube Atlético Mineiro, que gerou uma grande repercussão nacional e internacional. No episódio de hoje, vamos falar sobre como foi o processo de criação do Manto da Massa e como funcionou toda a logística por trás dessa campanha, além de entender o que foi feito para possibilitar a entrega de mais de 100 mil camisas para torcedores espalhados por todo o Brasil e também ao redor do mundo. Por isso, a dinâmica hoje vai ser um pouco diferente. Ao invés de contar com um, contaremos com dois entrevistados. O primeiro deles é o Leandro Figueiredo, diretor de negócios do Atlético e um dos principais responsáveis por essa ação do Manto da Massa. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Um prazer estar falando com você. O prazer é todo meu, velho. Agora, gostaria de chamar aqui o Reginaldo Diniz, que é CEO da End2End, uma empresa parceira do Atlético nessa ação do Manto da Massa, e também o segundo participante desse episódio do Informando Cast. Reginaldo, um prazer falar com você. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e sinta-se à vontade para cumprimentar a galera que está nos ouvindo neste momento. Alexandre, obrigado pela oportunidade. Prazer enorme falar com todos vocês. Espero que eu possa contar um pouco mais desse sucesso enorme que é o grande case Manto da Massa. Então, só para que você ouvinte fique ciente, vamos começar esse episódio entrevistando o Leandro Figueiredo, que vai falar um pouco sobre o processo de estruturação do Manto da Massa e demais curiosidades a respeito do projeto. E na sequência, vamos bater um papo com o Reginaldo Diniz para entender como foi o processo de logística por trás de todo o projeto e da entrega das camisas. Então recomendo que você acompanhe esse episódio até o final para não perder nada. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Leandro, a primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse para o nosso ouvinte é sobre como surgiu essa ideia dentro do clube de criar a ação do Manto da Massa. Se você esteve envolvido ali nesse processo, se o Atlético se inspirou em algum projeto semelhante ou se essa é uma ação completamente inovadora. Conta pra gente como foi esse processo aí. Cara, vamos lá. Ele é um projeto totalmente inovador, né? Era um momento que o clube precisava se reinventar e no momento de pandemia, onde as receitas diminuíam abruptamente e você não tinha tanta conexão com a torcida. E a gente sabe do engajamento da torcida do Atlético e é uma das torcidas mais engajadas do Brasil hoje, muito apaixonada, né? Então, quando você faz uma estratégia, o que é o marketing, né? Marketing, a estratégia dele é criar atração. E quando você cria atração e você coloca o cliente, o torcedor, o fã, o defensor da sua marca no centro da decisão, é, o engajamento ele é muito maior. Então, a estratégia é o quê? Você traz o consumidor para a decisão do produto, ou seja, ele desenha, é selecionado os desenhos de acordo com os critérios do concurso, se assim eu posso dizer, ele vota para escolher qual ele quer, votação popular, e depois eu produzo para que ele compre. Então, e se você trabalha o marketing de escassez também, né? Você tem um período para começar, um período para terminar. Então, você não abre uma promoção que você vende ela, você vai estar a venda nas lojas durante X tempo. Não, é durante aquele período, naquela semana, de acordo com os dias, cada plano tem o seu momento de compra. Isso é legal também, porque você pega as categorias de plano de sócio torcedor e trabalha neles o upgrade. Né? Às vezes aquele torcedor que está num galo na veia branco, que ele é a última prioridade, ele quer se tornar um forte vingador para que ele seja um dos primeiros a comprar o manto da massa. Então, ou seja, quando você trabalha no marketing, atração, você dá o poder de decisão, de customização para quem vai utilizar, você tem uma precificação adequada com o mercado, e você ainda trabalha em escassez na estratégia, você consegue criar latência, que é muita conexão com o público primário e secundário que consome seu produto. Então, o Manda Massa ele foi criado no meio de uma pandemia, onde precisava se gerar receita, e o que foi feito é entender a necessidade do torcedor e customizar um produto para ele. E assim, Leandro, se vocês esperavam ter toda essa repercussão e volume de vendas já na primeira edição, né? Foram mais de 100 mil camisas vendidas. Vocês, de certa forma, esperavam essa tamanha repercussão que teve? Ó, eu acho que a primeira edição não, mas na segunda e na terceira a gente imaginava um crescimento, mas eu confesso que a gente é sempre surpreendido pela torcida, né? Eles sempre consomem mais.
Obviamente que isso, eu acredito que existe um fator que influencia muito nisso, que é o resultado de campo, né? Então, foram 2 anos onde o Atlético 2020 foi uma boa promessa, 2021 teve muito ganho, teve muita expectativa de 2022. Então, o nosso desafio agora para 23, com a chegada da nossa Arena MRV, né, é realmente ter um manto da massa aí para bater mais uma vez os recordes. Nós já somos aptos ao Guinness, né, não fizemos a inscrição, mas já temos todas as, como é que eu posso dizer, todas as métricas já validadas para que a gente possa entrar para o Guinness. Ou seja, a cada meio segundo, 4 camisas eram vendidas. Então, no piscar de olhos, imagina só, no piscar de olhos você vender 4 camisas. Então, é realmente um case de sucesso que vários clubes no Brasil já tentaram copiar, mas realmente a gente saiu na frente e eles não conseguiram ter o resultado que nós tivemos. Ô, Leandro, e assim, uma questão que eu acho que muito torcedor também ficou na dúvida é com relação a essas camisas, nenhuma das três elas chegaram a ser utilizadas em jogos pelos jogadores. É, eu queria saber assim, se isso não era planejado pelo clube, por que isso não aconteceu, e se tem um planejamento para que isso possa acontecer, talvez com as próximas camisas que venham a ser lançadas. Sim, sim, não, existe um planejamento sim para que o time utilize as camisas, tá? Essa é uma série de fatores, é competição e o departamento de futebol. Então, é mais ter um alinhamento primeiro com a organizadora e com o departamento de futebol. Então, a nossa ideia é que sim, pelo menos um jogo a gente tem a oportunidade aí de jogar com o manto sagrado, né? E com relação já ao novo patrocínio, né, que é da Adidas, trocou pela Lecoq, o pessoal ficou na dúvida se ia, né, manter esse projeto aí do Manto da Massa, muito pela questão do patrocinador. Você consegue falar, assim, se o projeto vai continuar, se isso depende apenas do clube ou também depende ali da Adidas, se você já tem conversa nesse sentido para continuar o projeto? Não, isso foi uma condição sine qua non para que a gente fechasse com a Adidas. Então, a Adidas, esse é um projeto do clube, que é um projeto da torcida, com a torcida e para a torcida. A gente não abre mão dele. Se quiser fazer parte, né, do nosso clube, vai ter que ser nas nossas condições. Então, a Adidas entendeu a importância do projeto e abriu mão disso, né? Então, ou seja, o Galo vai fazer o projeto Manda Massa independente da Adidas. Certo. Eu tenho só mais uma perguntinha aqui, Leandro, com relação, né, à camisa inteligente, né? Foi aplicada no manto da Massa 2. Como que surgiu essa ideia aí, né, de fazer uma camisa inteligente? E se isso aí pretende ser aplicado nas próximas também? Talvez ser aprimorado um pouco mais? E só para explicar melhor aqui, né, para o público, antes da sua resposta, Leandro, a camisa, né, inteligente, você pode até falar melhor sobre isso, né, mas foi um projeto inovador do Atlético, né, que permitia ali basicamente os torcedores, né, cadastrarem a sua camisa na plataforma do Atlético, né, através da tecnologia NFC ali. Então, de certa forma, o torcedor podia vincular aquela camisa ao seu nome dentro do aplicativo do Atlético. Com certeza, com certeza. Foi a primeira camisa inteligente do Brasil e ela vem com novas features para agora, para o lançamento do Manto da Massa e com certeza, acho que é um caminho sem volta, né? É você, mais uma vez, além de você ter a peça física, você ter ela no digital, onde você consiga ter histórico dos jogos, das emoções, das conquistas, das derrotas, dos empates, né? Das alegrias, das tristezas, que é o que o futebol proporciona, né? Esses sentimentos, assim, você consegue registrar tudo lá. Inclusive também participar de muitas promoções, estar mais próximo dos benefícios que os parceiros do clube, os patrocinadores ofertam para os nossos torcedores. Então, eu acho que é um caminho sem volta, né? Daqui a um tempo, entrar no estádio com a sua camisa, ou seja, cada vez mais trazendo a tecnologia para a experiência do fã. É isso que a gente busca a todo momento aqui dentro do clube. E quanto você acha que, assim, na sua visão aí, né, de dentro, como diretor, aí na área do marketing, o quanto que o manto da massa ele influenciou ali para o número de sócios do Atlético, o quanto que ele foi importante para o aumento nesse número aí? Olha, ele foi importante. Eu não consigo te precisar qual é a importância do manto, porque você tem fator jogo, você tem fator relação de confiança com a torcida, você tem fator manto da massa, você tem fator outros projetos, outros benefícios. Que, por exemplo, o sócio torcedor do clube hoje ele tem desconto em mais de 300 mil estabelecimentos espalhados pelo Brasil, desde estabelecimentos físicos como e-commerce. Então, é complicado eu falar isso, Alexandre. O que a gente precisa criar aqui no nosso departamento de negócio a todo momento, cara,
é uma indústria de benefícios realmente para o nosso sócio, para que ele entenda que o plano de sócio-torcedor, primeiro, é fundamental e muito importante para o nosso caixa. E o segundo ponto é que ele não é apenas um programa de desconto para compra de ingresso. Então, são coisas que nós precisamos mudar, né? Essa filosofia de usabilidade do plano de sócio. Então, assim, se eu conseguir te responder, cara, é uma série de inputs ali que a gente vai a todo momento se conectando com o torcedor para que ele veja valor no plano, mantenha-se ativo na base e também faça a sua renovação aí, né? Principalmente a renovação antecipada, que ajuda muito no caixa do clube. Durante as falas do Leandro, foi possível observar que a ação do Manto da Massa conseguiu alcançar um número expressivo de vendas em todas as suas 3 edições, e acredito que você, ouvinte, tenha ficado curioso para saber como funcionou todo o processo de logística para conseguir vender, produzir e entregar essa grande quantidade de camisas. Por isso, chamo aqui agora o nosso segundo entrevistado, Reginaldo Diniz, para falar um pouco sobre como foi esse processo e contar demais curiosidades a respeito da ação do Manto da Massa. Reginaldo, para começar, eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte qual o papel que a End-to-End realiza dentro da ação do Manto da Massa junto ao Atlético Mineiro. A End-to-End é uma agência de engajamento de fãs, uma agência de marketing digital, conteúdo, de produção de eventos, de ativação, entre outras coisas. E nós fomos convidados para transformar a ideia do então presidente Sérgio Sete Câmara, que era brindar a torcida com a participação do desenho de uma possível camisa comemorativa, e a gente transformou esse desejo do presidente em um projeto que todo mundo tem conhecimento. Então nós desenvolvemos o nome Manto da Massa, a logo, nos 3 anos consecutivos, toda a campanha, os vídeos, a integração de plataforma, então o sistema de pesquisa dos votos, quando os 13 finalistas entram para serem escolhidos pela torcida, a plataforma é nossa. A plataforma de captura dos desenhos, em que os artistas também enviam as suas artes para disputarem essa corrida com o desejo de ser o Manto da Massa, a plataforma é nossa. Nós somos a empresa que trouxe para o desenvolvimento da plataforma de venda e integramos a logística. E temos uma equipe dedicada que faz o atendimento de todos aqueles sócios torcedores que querem saber mais sobre a entrega, o tamanho, como que ele pode receber, se ele pode trocar. Então a gente tem uma equipe dedicada dentro de uma plataforma de WhatsApp e e-mail, com humano e digital, para atender essa jornada. Então a End-to-End ela é responsável pelo desenho da campanha como um todo. Você mencionou aí a respeito da escolha do nome Manto da Massa. Acredito que o nosso ouvinte tenha ficado curioso, eu também fiquei, para saber como surgiu a ideia de dar esse nome para o projeto. Conta um pouco sobre como foi esse processo criativo aí para a gente. A gente tem um grupo de profissionais aqui, a começar do meu sócio, o CMO Bruno Brum. A gente tem uma equipe muito grande, bem dedicada, com especialidade no esporte, e a gente entendeu que a própria torcida, para comprar a ideia, ela tinha que ser identificada com a sua alcunha, que é de massa, a massa atleticana. E o manto é mais comum da maioria dos clubes de futebol, mas nunca ninguém tinha usado essa questão somada de manto da massa. Então a ideia é nossa, a gente que criou esse nome que hoje já está na boca, se não 100%, de todos aqueles que gostam do Atlético, mesmo aqueles que não são torcedores, a exemplo daqueles que compraram o ano passado, mais de 55 países do mundo compraram a camisa do manto, então tem muito fã do Atlético, mesmo que não seja torcedor. Certo, então só para ficar claro, Reginaldo, gostaria que você confirmasse aqui para o nosso ouvinte, a End-to-End trabalha com o Manto da Massa desde a primeira edição do projeto e auxiliou o Atlético nas outras 2, correto? O projeto, originalmente, ele é conduzido 100% pela End-to-End, né? A gente tem essa autorização do Atlético, a gente suporta o Atlético em todas as camadas, desde o processo de lançamento, como foi feito os últimos 2 anos, que foi muito bem feito pelo Atlético, mas o projeto em si é um projeto desenvolvido pela agência End-to-End para o Clube Atlético Mineiro. Quando vocês fecharam essa parceria, vocês tinham dimensão do alcance do projeto
ou esperavam tamanho volume de vendas? Para quem não sabe, nas 3 edições do Manto da Massa, o Atlético conseguiu alcançar a marca de mais de 100 mil camisas vendidas em um período ali de cerca de uma semana. Vocês esperavam toda essa repercussão? Olha, a gente tinha uma expectativa alta, mas nós nos programamos no primeiro ano para vender 25 mil camisas. E vendemos 4 vezes esse volume em uma semana. Então, os números são: primeiro ano a gente vendeu uma camisa a cada 7 segundos, com mais de 100 mil camisas. No segundo ano, uma a cada 4 segundos, uma acima de 120 mil. E no terceiro ano, 140 mil camisas, sendo 100 mil apenas nas primeiras 24 horas. Então, no primeiro ano, de fato, foi muito acima da expectativa. Mas a partir do segundo ano, a gente se preparou melhor, tanto no aspecto de logística, atendimento, regras, os procedimentos que a gente precisava fazer para que o torcedor pudesse ter tranquilidade que, desde o designer entregar o seu desenho a ser voltado de forma adequada, até o torcedor ou o consumidor que comprasse sua camisa receber na sua casa. O processo vem evoluindo a cada ano e a cada ano a End-to-End traz novidades junto com o Atlético. Reginaldo, isso que eu vou falar agora é uma suposição minha, então você fique à vontade para me corrigir caso eu fale alguma coisa errada. Mas eu acredito que a maior quantidade de entregas de camisa tenha sido na região de Belo Horizonte, né, que é a capital do estado de Minas Gerais, e também onde se concentra o maior número de torcedores do Galo. No entanto, apesar dessa concentração maior em Belo Horizonte, os pedidos poderiam ser feitos para todo o Brasil, né? Então, como que foi? Gostaria que você contasse para o nosso ouvinte como foi a logística para conseguir entregar os mantos da massa para diferentes regiões do Brasil em um tempo hábil. No primeiro ano, a logística ficou a critério do Atlético. O Atlético decidiu qual era a empresa de logística que ia fazer as entregas. Como houve muito problema, nós trouxemos um parceiro que tem um renome nacional e internacional de entrega, que é a Flash Courier, que é parceiro nosso em outros projetos de clube de futebol e que tem uma capilaridade em todo o território nacional, tanto com as franquias quanto com a integração com os Correios. Então a gente, de fato, resolveu toda a questão. Acho que o maior impacto sempre nasce, desde o primeiro ano, principalmente no período de pandemia, com a questão da falta de insumo. Então, você tem, no período de pandemia, falta de algodão no mundo, você teve muitos profissionais da fábrica com Covid, isso atrasou muito a fabricação. Ao longo do tempo, o ano passado não houve atraso, a gente conseguiu entregar, e esse ano o Manto da Massa 3 está sendo entregue, e a expectativa é que a gente atenda 120 mil camisas até dezembro. E aí tem uma jornada entre 20 e 30 mil até março do ano que vem, porque bateu 140 mil peças, né? Na indústria brasileira, a gente tem que entender um pouco o processo inverso, né? É difícil você imaginar que você vai vender tanto em tão pouco tempo para fabricar tudo isso, numa qualidade que seja adequada à marca Clube Atlético Mineiro, à marca Lecoq, à marca End-to-End, à marca Flash. Então, todo esse conjunto, né, faz com que a gente tenha sempre uma preocupação de ir evoluindo. Mas a gente está muito satisfeito hoje que a logística funciona muito bem. Reginaldo, nas últimas 2 edições do Manto da Massa, abriu-se a possibilidade da venda para o exterior. E eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte como foi o processo de logística para conseguir entregar essas camisas para fora do Brasil. Acredito que não tenha sido uma tarefa fácil, então gostaria de entender de você se a End-to-End auxiliou o Atlético no processo e como foi a logística por trás dessas entregas para o exterior. O ano passado foi mais difícil, porque a gente recebeu essa demanda no meio da campanha. Então, no início, ela não tinha sido planejada para vender para o exterior. Mas como um atleta da NFL, o J.J. Watt, gostou demais da camisa, publicou e falou, quero, o mundo todo começou a falar, também quero. E a gente teve que transformar uma plataforma que estava 100% desenvolvida na língua portuguesa para o inglês. Desde o meio de pagamento, as frases, o atendimento de WhatsApp, de e-mail, tudo. Numa jornada quase que insana em 48 horas. Né?
e a gente conseguiu fazer uma integração com a DHL, e a DHL faz essa entrega internacional, mas o maior desafio foi a gente atender o público de diversos países do mundo nas suas respectivas línguas, mesmo que prioritariamente a gente tenha transformado tudo isso para o inglês. Para esse ano, a gente já fez um processo um pouquinho mais ajustado e a gente conseguiu caminhar melhor. Reginaldo, desde o início das vendas até a entrega das camisas em todas as 3 edições, os torcedores tiveram que esperar alguns meses para poder ter em mãos o seu manto da massa. É claro que a gente entende e acredito que o torcedor também, que isso tem uma influência da fábrica para a confecção e uma série de outros fatores. Mas com relação aí ao trabalho de vocês da End-to-End, juntamente ao Atlético, o que foi feito ou pode ser feito para reduzir cada vez mais esse tempo de entrega? Eu acho que é um processo em evolução, Alexandre. Todos os anos a gente vai aprender com o ano anterior e vai conseguir resolver questões melhores na cadeia produtiva. Porque, de novo, você não se prepara, o mercado não está preparado para vender, né? 100 mil camisas uma semana. Se você pensar bem, o próprio Messi, que foi para o Paris Saint-Germain, ainda tem pessoas que compraram a camisa do Messi e não receberam, né? Da vez que ele chegou. Então não é um privilégio do Atlético, da End-to-End, desse projeto. Você tem toda uma cadeia que está preparada, por exemplo, no clube, que ele já aprovou a coleção de 2025. E nós fazemos todo o projeto em 90 dias para entregar em mais 90. Então a gente trabalha 6 meses. E depois desses 6 meses a gente trabalha mais 6 para o manto da massa anterior. Então tudo isso gera aprendizado para que tempo de entrega, tempo de fabricação, logística, campanha fique cada vez melhor. Mas isso já é um produto de domínio público, já é do atleticano. Eu ouso dizer que não é mais um produto do Atlético, é um produto do atleticano. E que a End-to-End tem a honra de trabalhar para 2 grandes instituições. Uma é o Clube Atlético Mineiro e outra é o torcedor do Clube Atlético Mineiro. Reginaldo, Minas Gerais é um estado muito grande, né? E existem milhares de torcedores que moram mais distante da capital, Belo Horizonte, e por isso acabam tendo dificuldades para ir ao estádio, assistir os jogos e acompanhar o clube mais de perto. Na sua visão, né, dentro ali do processo do manto da massa, você considera que essa ação foi uma forma de aproximar o clube desses torcedores do interior que puderam, de certa forma, tanto participar do processo quanto comprar as camisas também? Eu acho que o grande mérito do Atlético foi entender que o torcedor ele ama o clube em todos os momentos. Não é só na partida, não é só na vitória, é na derrota, né? Um clube da dimensão do Atlético, ele deve sempre gerar esse tipo de projeto que conecta o torcedor em qualquer circunstância. Você imagina que o manto da massa ele não só supriu essa ausência do torcedor que mora na Grande Belo Horizonte ou no estado de Minas Gerais. Ele supriu uma ausência de jogo, de contato com o futebol na maior pandemia da história. Então o Atlético ele é percussor de um case que a gente tem a honra de ter desenvolvido para o Atlético e que mostrar para os demais clubes do Brasil e do mundo que é possível conectar o torcedor de diversas formas. E um deles através desse objeto que é de desejo, que é a camisa, né? E lembrando que essa camisa ainda não entrou em campo. Quem entra em campo com ela é o torcedor, né? Então, é possível que novas experiências como essa sejam motivadas pela decisão corajosa do Atlético e dos seus dirigentes, a começar do Plínio, que era o CEO, agora o Leandro Figueiredo, que é o diretor de negócio, e tantos outros que lá estão, que permitem que empresas como a nossa, que pensa fora da caixa, consiga colocar ideias dessa magnitude, com esse tamanho de risco no ar. Então, eu acredito que isso é uma das formas de se conectar, não só com o torcedor que está longe do Mineirão ou longe da próxima arena, como mora fora do país, como é um entusiasta. Você imagina que 2.200 pessoas no mundo todo hoje também são atleticanas por conta desse projeto, desse produto. E aproveitando que você mencionou essa questão do entrar em campo, tem-se essa pretensão de em algum momento fazer uma ação para que os jogadores possam entrar em campo com a camisa?
Isso foi uma coisa que a torcida esperou, né, mas acabou não acontecendo. Não sei se isso compete mais a vocês da End-to-End, se compete apenas ao Atlético, mas eu gostaria de entender se existe alguma conversa nesse sentido para que isso possa acontecer e os jogadores utilizem a camisa dentro de campo. No ano 1, a camisa feita pelo Flávio, que é uma camisa espetacular, ela ficou com muitos recortes, ficou mais pesada e ela impede um pouco a performance esportiva. No ano 2, do ano passado, e esse também, os tecidos escolhidos e a forma, ela permite a performance esportiva e é pura e simplesmente a decisão do clube de usar ou não. O desejo foi atendido na troca do tecido, no formato, mas aí são muitos fatores, né? Você tem que falar com os patrocinadores, tem que entender o momento certo de fazer isso junto à federação, confederação, tipo de jogo, o presidente, a diretoria. Então é um conjunto de decisões a serem tomadas, mas eu ainda torço para que um dia ela entre em campo. Além do manto da massa, a End-to-End desempenha mais algum papel junto ao Atlético ou essa é a única questão com a qual vocês trabalham ali dentro? Nós somos hoje a agência co-gestora do GNV. Então a gente suporta todo o processo de gestão das redes sociais, de todas as campanhas do GNV, do desenvolvimento de novos produtos, do suporte ao atendimento, do suporte à logística. Então a End-to-End ela é também uma empresa de inteligência, né, de relacionamento, de fans engagement, e a gente suporta a maioria das ações do Atlético, né, com o seu programa de sócio-torcedor. Lembrando que a direção é sempre do clube, né? Nós trazemos ideias, iniciativas, produtos, projetos que são implantados sempre com a decisão do clube. E quando o clube toma as suas decisões de projetos, a gente também implanta para o clube. E só para que a galera possa entender, o GNV a qual se referiu aí o Reginaldo, é a abreviação de Galo na Veia, né, que é o programa de sócio-torcedores do Atlético Mineiro. Então, sempre que você escutar essa sigla GNV aqui no nosso podcast, saiba que estamos nos referindo ao programa de sócio-torcedores do clube. E para finalizar, Reginaldo, a última pergunta, vocês têm a pretensão de continuar essa parceria para as próximas possíveis futuras edições do Manto da Massa? Inclusive a torcida está até nessa dúvida aí, né, se com a troca de fornecedores de material esportivo, para quem não sabe, antes era a Lecoq Sports, agora é a Adidas, tem-se a dúvida se essa ação vai continuar ou não. Qual é o planejamento de vocês aí nesse sentido? O nosso planejamento é continuar com o Atlético enquanto o Atlético entender que a gente merece estar lá, né? Eu sei que no que foi publicado, tanto a Adidas como o Atlético convencionaram que o Manto da Massa é um produto institucionalizado do clube e que vai ser lançado ou com Adidas, ou com apoio, ou sem Adidas, mas vai ter Manto da Massa. E se a gente for a empresa escolhida para fazer, vai ser uma honra continuar com essa jornada. Já são 3 anos seguidos. Então, esses foram Leandro Figueiredo e Reginaldo Diniz, duas figuras importantes para o sucesso da ação do Manto da Massa. Leandro, muito obrigado pela sua presença e sinta-se à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Legal. Poxa, obrigado pelo interesse, Alexandre, em falar com a gente. Parabéns pelo seu trabalho aí, cara. Espero que saia aí bons insights aí de todo o estudo que você está fazendo sobre o Manto da Massa e o que você precisar, nós estamos à disposição aqui no clube. Reginaldo, fica aqui meu agradecimento por ter topado conversar com a gente e sinta-se à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Bom, Alexandre, eu fico muito feliz com o seu convite. Agradeço também o apoio do Leandro Figueiredo, que fez essa ponte. Então, sem essa ponte ou autorização, anuência do diretor de negócios do Atlético, a gente não teria esse papo. Eu tomo muito cuidado com isso. Mas a gente está à sua disposição para quando você precisar. Toda a galera que te ouve e te acompanha. Espero ter esclarecido todas as dúvidas e falar que é sempre um privilégio falar desse projeto que nos orgulha muito, que é o Manto da Massa. Esse foi mais um episódio do Informando Cast. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui. Um abraço e até a próxima.